Nossa Senhora. Lá vamos nós de novo. Ficar batendo coisa no... E é assim que a gente começa a gravação. Comigo batendo trem no nariz. Oi, gente. Bom dia. Espero que vocês estejam bem. A Ruth chegou também. Bom dia, Ruth. Estamos aqui em mais um sábado tentando, né, mostrar um pouquinho mais desse universo de programação aqui para vocês. Semana passada, ó, o William também tá todo... Caraca, a galera tá no pique hoje, tá todo mundo chegando. Deixa eu dar só um gole aqui de energética para poder dar um grau. William, acabamos de começar. Nesse sábado, a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho mais light, coisinhas poucas, tá? É para poder não só reunir todos os conhecimentos que vocês adquiriram até então, Não, Duda, não atrasou não, a gente acabou de começar. É para poder reunir todos os conhecimentos que vocês adquiriram até então, das estruturas básicas, dos conceitos mais fundamentais daquilo que a gente chama de programação, porque eu não sei se alguém aqui tem contato com umas linguagens de programação que são mais usadas no mercado de trabalho, mas vocês vão ver que essas linguagens elas são fundamentadas nisso que vocês aprenderam aqui ao longo desses sábados, ao longo desses meses. E hoje, para poder tentar mostrar um pouquinho de uma aplicação mais real, assim, uma coisa que não se restringe só a vocês resolverem Nossa, meu Deus do céu. Eu vou engasgar no meu catarro. Amém. Fazer um curso de Python, eu sugiro você esperar só mais um pouquinho, só a gente ensinar mais algumas coisinhas para você e depois você já tá no grau para poder aprender Python. Se você tiver igual a Bianca, querendo participar de um concurso, de uma prova aí que tá para aprender em Python, eu posso te passar um post onde vocês aprendem Python rapidinho para poder competir, tá? Mas sugiro vocês ficarem só mais um pouquinho para vocês poderem entender alguns conceitos que são fundamentais da programação, e aí vocês aplicam isso em alguma outra linguagem, porque é extremamente importante que vocês sejam peritos em uma só linguagem de programação a princípio, porque assim vocês aprendem todos os fundamentos, todas as estruturas que vocês têm para aprender, e quando vocês mudam de linguagem, vocês só mudam o jeito de se comunicar, de comunicar a mesma solução, só que de um jeito diferente, tá bom? Hoje a gente vai mostrar para vocês uma aplicação um pouquinho mais concreta, um negócio assim, que a gente espera que seja divertido de vocês acompanharem esse procedimento. E a gente também espera que vocês continuem com a gente para poder aprender os próximos conteúdos, porque, igual eu mencionei semana passada, no conteúdo de funções, a gente já ensinou tudo que era fundamental para vocês. A gente já mostrou todas as estruturas que existem para vocês poderem utilizar, assim, as estruturas fundamentais em especial, e a gente mostrou para vocês uma funcionalidade que pode auxiliar vocês a deixar um código mais limpo e modularizado, que foi a palavra que eu usei semana passada, que serve bastante para você poder aplicar isso na hora de desenvolver um projeto que seja maior, tal como a gente vai fazer agora. Não é um projeto grande, não é um projeto que sei lá, compensa você colocar num portfólio, alguma coisa assim, mas é alguma coisa que vai estar agregando conhecimento para vocês, para poder mostrar por que a gente ensinou todas essas coisas para vocês, por que a gente reforçou tanto alguns conceitos aqui com vocês, por que a gente ensinou tudo isso ao longo desses últimos meses, tá? O que a gente vai passar hoje, o que a gente vai fazer hoje vai ser uma dinâmica. Coisas poucas, tá? Em que eu não diria que a gente está necessariamente quebrando o gelo, mas a gente está tentando aqui mostrar para vocês que existem aplicações além de só resolver exercícios com C++. Vocês podem fazer coisinhas bem mais legais, como, por exemplo, um joguinho, que é o que a gente vai estar fazendo com vocês hoje. Ao longo desse joguinho, a gente espera... porque, assim, construir um jogo, vocês já devem imaginar que é meio difícil, né? Não é à toa que os jogos que vocês conhecem, que estão disponíveis à venda, que rodam em desktop, que rodam em console, eles levam um tempo muito considerável para ser elaborado. A gente não vai fazer um Red Dead Redemption aqui com vocês, tá? Mas a gente vai fazer uma coisinha mais simples que mostra para vocês uma aplicação, um pedaço daquilo que os desenvolvedores de jogos fazem, que é ter uma lógica
de execução das atividades, né, de tal maneira que quando alguma coisa acontece, isso acarreta em alguma coisa que vai ser mostrada para o usuário. E dependendo das ações do usuário, o jogo toma certas decisões para saber o que vai acontecer em seguida ou não. Eu acho que eu dei muita volta na hora de falar essas coisas, mas eu espero que vocês tenham entendido o propósito. A gente vai mostrar aqui para vocês como que vocês criam uma estrutura que é interativa com o usuário e que, vamos colocar assim, é o princípio de desenvolvimento de jogos, que é normalmente o que toda pessoa que mexe com computação quer fazer, desenvolver o jogo, tá? O joguinho que a gente vai estar fazendo é o jogo da velha, que é para ser uma coisinha bem pouca aqui, que é para poder tentar passar a visão para vocês em 2 horas, né? Porque a gente tem um período limitado de 2 horas para poder ensinar coisas para vocês. No jogo da velha, eu comentei ali com vocês que a gente tem que analisar o jogo que vai ser feito, né? No jogo da velha, o que a gente precisa é um tabuleiro, as peças e dizer aonde eu quero colocar cada peça, né? E, acima de tudo, alternar os jogadores, porque um jogo da velha sendo jogado por uma pessoa muito triste. Por 3 pessoas, acho que fica mais complicado. Por 2 pessoas, normalmente é o ideal. Só um minutinho, galera. Isso aqui vai ser cortado na gravação. É a gastrite. Próxima aula é GTA 6. Beleza. Quando a gente elabora o jogo da velha, a gente tem que ter em mente que, para esse jogo poder funcionar, eu vou ter que mostrar para o usuário o tabuleiro, eu vou ter que dar a opção de... Assim, em tese, a gente dá a opção do jogador escolher qual que é a peça dele. Hoje a gente não vai estar fazendo isso, porque senão isso vai demandar um pouquinho mais de tempo para poder explicar para vocês. Mas a gente tem que ter em mente que tem que ter um tabuleiro para se jogar, a gente tem que ter peças para poder marcar aonde que as jogadas estão sendo feitas, e a gente tem que dar a opção do usuário dizer aonde que ele quer fazer a jogada dele. Vamos simular um joguinho da velha aqui para vocês poderem entender mais ou menos como é que o jogo funciona. Não que vocês não saibam como é que o jogo da velha funciona. Todo mundo que sabe como é que o jogo da velha funciona. Eu tô aqui só para poder mostrar para vocês como é que é o processo de desenvolvimento de um jogo da velha e que, além disso, além de ter os conhecimentos além de ter os conhecimentos das estruturas fundamentais de programação, você tem que ter uma visão bem ampla e muito bem feita na sua cabeça a respeito do jogo que você está querendo desenvolver. Isso vale para você também, viu, Vitor? Jogue Celeste demais da conta, porque senão você vai rodar no trabalho de raciocínio. Eu rodei e eu estava tentando desenvolver People. Vamos lá. Quando o jogo começa, normalmente a gente escolhe um dos jogadores para poder começar a partida. E no jogo em que a gente desenvolveu, porque a gente não vai desenvolver o jogo aqui do nada com vocês. Isso corre um risco muito grande da gente ficar aqui até tipo 4 horas da tarde tentando desenvolver alguma coisa com vocês e ainda vai dar errado e para debugar esse trem aí vai ficar com Deus. Então, a gente determinou que o jogador 1 é sempre quem começa as jogadas. E o jogador 1 ele tem a possibilidade... Nossa senhora, eu vou engasgar no meu catarro, juro por Deus. A gente dá a oportunidade do jogador 1 escolher aonde ele quer colocar a peça dele. Vamos supor que ele quer colocar a peça dele ali, aonde eu tô marcando com a setinha. Beleza. Depois que ele fez essa jogada, assim, é muito intuitivo para vocês dizer que ele não ganhou a partida. Mas num jogo, como o computador não sabe, ele não consegue ter essa captação de imagem, ele não consegue ter esse raciocínio, sem que a gente diga para ele que o jogador não ganhou, a gente tem que pedir para o computador checar se o jogador 1 ganhou. O computador, depois que a gente disser para o computador que não, você analisa esse tipo de situação aqui, e aí, se essa situação aqui for satisfeita, o jogador não ganhou. Mas se satisfazer essa outra condição aqui, então sim, o jogador ganhou. A gente tem que virar para o computador e dizer, checa esse tipo de situação aqui, esse cenário, e se esse cenário for de tal maneira, não, o jogador não ganhou. Mas se ele for de outra maneira, sim, o jogador ganhou. Nesse caso aqui, a gente pede para o computador checar se a condição para o jogador ganhar foi satisfeita ou não.
Como só tem uma peça no tabuleiro e a condição para um jogador ganhar o jogo da velha é fazer uma diagonal ou é preencher uma linha ou preencher uma coluna do tabuleiro com as mesmas peças, o computador vai entender que só tem uma peça aqui no tabuleiro e que não, esse tabuleiro não foi preenchido de tal maneira que o jogador 1 ganhe. Então, não, o jogador não ganhou. Como o jogador... Nosso site... Ah, tá. Como o jogador 1 não ganhou, a gente passa a vez para o jogador 2. O jogador 2 ele vai ser ofertado a capacidade do jogador 2 escolher onde ele quer colocar a peça dele, e vamos supor que ele escolha colocar a peça dele ali, né? Vamos supor que ele quis colocar... Ah, eu quis, tá aqui. Beleza, play. Coloquei a minha peça ali. Daí o computador vai fazer a mesma checagem para o jogador 2, para saber se a disposição das peças dele nesse tabuleiro aqui caracteriza um jogo que foi ganho ou não. Como o jogador precisa preencher ou a diagonal, ou a vertical, ou a horizontal para poder ganhar um jogo, o computador vai passar o olho em cima desse tabuleiro e vai ver que nenhuma dessas condições foi satisfeita. E pelo fato dessa condição de nenhuma dessas condições ter sido satisfeita, o computador vai dizer, não, o jogador 2 não ganhou o jogo. E aí ele vai passar a bola para o jogador 1. O mesmo processo vai ser repetido. O jogador 1 vai escolher uma posição, ele vai colocar a peça dele ali. Depois dele ter feito a colocação da peça dele, o computador vai checar para ver se ele ganhou. Ele vai ver que o jogador 1 ainda não ganhou a partida e vai passar a bola para o jogador 2, para o jogador 2 poder escolher aonde ele quer colocar a peça dele. Aí, sim, uma pessoa normal colocaria a peça ali entre os 2x, né? Uma pessoa normal. Mas para fins de demonstração, eu quis colocar essa peça em outro lugar, que é para vocês poderem entender as diferentes nuances desse jogo, para vocês conseguirem programar ele de uma maneira que o jogo rode liso 100% 60 FPS, tá bom? Vamos supor que o jogador 2 resolveu colocar a peça dele ali. E aí, depois dessa jogada, o computador vai verificar se alguma das condições de vitória foi satisfeita. Se o jogador 2 tem as mesmas peças preenchidas na vertical, na horizontal ou na diagonal. Como essa condição não é satisfeita, não, o jogador 2 não ganhou a partida. E aí o jogador 1, muito esperto e serelepe, resolveu colocar a peça dele ali. Depois de ter feito essa colocação, o computador vai verificar se alguma das condições de vitória foi satisfeita. Se na vertical tem as mesmas peças do jogador 1, se na horizontal tem as mesmas peças do jogador 1, ou se na vertical tem as mesmas peças do jogador 1. Eu quero muito ressaltar que o computador verifica se é na vertical, ou na horizontal, ou na diagonal, porque independentemente dele ter preenchido na vertical, ou na horizontal, ou na diagonal, ele ganha. Se alguma dessas três condições for satisfeita, o jogador ganha. Como o jogador 1 satisfez a segunda condição, que é preencher as mesmas peças na horizontal, quando o computador for verificar, ele vai ver que o jogador 1 ganhou. E aí ele vai mostrar, e aí ao invés de só deixar a partida continuar até preencher o resto do tabuleiro, ele vai encerrar o jogo e declarar o jogador 1 o ganhador. Tudo bem? Todo mundo entendeu como é que esse jogo... Assim, todo mundo sabe como é que o jogo da velha funciona, mas vocês entenderam como que é o princípio da gente passar essa ideia para um computador? André, beleza, o André entendeu. O William também. No mínimo 1,7 para rodar, sim. A Ruth também, tá tudo no grau. Se alguém não entender, eu vou esperar mais alguns minutinhos. Pelo menos uma 3090 para rodar 15 FPS. Sim. Mas acho que do jeito que os processadores estão andando hoje em dia, eu acho que a gente não vai precisar mais de uma 3090 daqui a alguns tempos, não. Eu boto fé que a placa de vídeo algum dia vai vir incorporada junto com o processador. E aí a gente vai finalmente rodar Cyberpunk no auge do Cyberpunk. E eu aqui com meu i3. Beleza, tá bom. Já que vocês entenderam a mecânica, a partir de agora a gente vai começar a fazer uma análise um pouquinho diferente, um pouquinho mais detalhada do jogo para poder cobrir
todos os possíveis casos, todos os possíveis finais e andamentos que o jogo pode ter. Vamos começar pelos finais, né? A gente vai analisar quais são os possíveis finais que esse jogo pode ter, em que o jogador 1 ganha, ou em que o jogador 2 ganha, ou então o jogo tá com o tabuleiro todo preenchido e ninguém satisfez nenhuma das condições de vitória. Para o jogador 1 ganhar, a gente tem que estar sempre analisando toda vez que o jogador 1 faz uma jogada. Essa é uma das condições para a gente poder dar um veredito para o usuário, para quem está usando o joguinho, para quem está jogando, para o jogador. A gente tem que dar um veredito para ele toda vez que ele faz uma ação no jogo. Para a gente poder dizer que o jogador 1 ganhou ou não, a gente tem que fazer aquilo que eu comentei com vocês. As peças na vertical são iguais, a gente tem que verificar. O jogador 1 fez uma jogada. Vamos verificar se essa jogada foi uma jogada de vitória ou não. Vamos ver se as peças na vertical são iguais, são as peças do jogador 1. Tem um jeito de você poder identificar que aquelas peças são as peças do jogador 1. A gente também tem que verificar se as peças na verticais não forem iguais, a gente tem que verificar se pelo menos as peças na horizontal são iguais, porque vocês lembram que pelo menos uma dessas 3 condições tem que ser satisfeita? Então, se as peças na vertical não forem iguais, a gente verifica se as peças na horizontal são iguais. E se essa condição também não for satisfeita, a gente verifica se as peças na diagonal são iguais, para poder ver se a jogada que o jogador 1 fez foi uma jogada de vitória ou não. A Bianca chegou, que bonitinha, bom dia. Não tanto. Vocês ainda estão falando de processador. Vocês vão amar fazer a disciplina de organização e arquitetura de computadores com o professor Lamar na universidade. Aguardo ansiosamente ter vocês como calouros. Para o jogador, para a gente poder verificar, né? Porque um dos possíveis finais desse jogo é ver se o jogador 2 ganhou a partida, a gente tem que fazer a mesma verificação depois que o jogador 2 faz a sua jogada. A gente tem que receber a jogada, marcar a jogada no tabuleiro e verificar se essa jogada faz com que as peças na vertical, na parte vertical do tabuleiro sejam iguais, verificar se essa condição aqui não for satisfeita, verificar se as peças na horizontal vão ser iguais para poder ver se é uma jogada de vitória. E depois, caso nenhuma dessas 2 condições seja satisfeita, a gente tem que verificar se as peças na diagonal são iguais, porque essa também é uma possibilidade de vitória. Verificar se as peças do jogador 2, e a gente sabe que peças são essas, eu vou mostrar para vocês, tá bom? A gente vai verificar se as peças na diagonal são as peças do jogador 2 e se elas são as mesmas peças em 3 casinhas diferentes, porque o jogo da velha normalmente você precisa preencher 3 casinhas. Tudo bem? Tá. Vocês entenderam esse pedacinho aqui, as verificações que a gente tem que fazer para poder descobrir quando que um jogo acaba ou não. Guardando dúvidas. A gente espera. Vou cantar Garota de Ipanema enquanto eu espero todo mundo falar yes. Sim. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Gente, se eu tiver meio boba hoje, é porque eu tô com um pouquinho de sono. Eu não dormi muito bem, tá? Mas confia que eu estou em plenas condições mentais de poder estar aqui falando com vocês. Eu só não vou falar muita coisa que presta. Mas eu tenho um roteirinho para seguir, não é à toa que eu tô mostrando slide para vocês, tá? Ninguém tem dúvidas? Tudo bem. Não, é quando o tabuleiro está inteiro preenchido e nenhuma condição é satisfeita. Porque esse aqui é um possível final, né? Se o jogador 2 não fosse tão bobo e tivesse marcado a peça dele cá em cima, ele não ia permitir que o jogador 1 ganhasse. Aí o jogador 2 ia ter que apelar para outras posições, tipo essa. O jogador 1 ia apelar para outra posição. E um jogo de gente, né? Um jogo de pessoas espertas que analisam o cenário direito, daria numa velha, provavelmente. Independente do jogo da velha, ainda tá rolando uma colocação, uma seleção de posições que os jogadores querem marcar a peça deles. E como eu tinha mencionado para vocês, toda vez que o jogador posiciona a peça dele em algum lugar, é necessário fazer a verificação da vitória daquela jogada ou não, para saber se aquela jogada fez do jogador um ganhador ou não.
Então, até o jogo da velha, até literalmente, o jogo dar, do verbo de dar mesmo, até o jogo dar velha, a gente tem que fazer essa verificação. As peças na vertical são iguais? Você vai ver que na vertical não tem peça igual, não tem peça igual, não tem peça igual. As peças na horizontal são iguais? Se você for verificar, as peças na horizontal não são iguais, não são iguais, não são iguais. As peças na diagonal são iguais? A gente, assim, no jogo da velha, a gente só tem duas diagonais, né? Que é essa diagonal aqui, que não tem peças iguais, e essa diagonal aqui, que também não tem peças iguais. Quando a gente faz essa verificação, porque eu já falei para vocês, toda vez que um jogador faz uma jogada, ele precisa da verificação dessa jogada para saber se essa jogada foi uma jogada vitoriosa ou não. Vai chegar num ponto em que o computador vai perceber, isso vocês dizendo para o computador, tá? Vocês que dizem isso para o computador. Vai chegar numa hora em que o computador de vocês ele vai virar e vai perceber assim: essa jogada não foi vitoriosa. Beleza. Só que também não tem mais lugar para os jogadores poderem colocar as pecinhas dele. O computador vai fazer esse tipo de análise. Como não tem mais lugar para ninguém colocar peça nenhuma e nenhuma das condições de vitórias foi satisfeita, o jogo deu velha. E é aí que ele encerra o programa. Independente de ter mais coisa para fazer, sei lá, você quer rabiscar em cima do jogo, ou então rasgar a folha quando você fica com raiva do seu amiguinho, independente, o computador ele vai encerrar o programa e vai dar o veredito dele. Deu velha, ninguém ganhou, tá bom? Beleza. Depois de entender quais são os possíveis sinais, porque isso é uma coisa que a gente vai ter que programar, essas são decisões que a gente vai ter que dar para o computador fazer, dependendo de como o jogo se desenrola, a gente tem que analisar também como que a gente decide a posição de cada peça, porque o computador não sabe também. O computador ele fica, o que está acontecendo? Como que será que eu sei que o meu jogador quer posicionar minha peça, a peça dele nesse exato lugar? Como é que rola essa comunicação entre eu quero colocar essa peça nesse lugar e o computador entender que eu quero colocar essa peça nesse lugar? A gente pode usar o tabuleiro, a gente pode entender o tabuleiro como uma estrutura que a gente já aprendeu, e que a gente já passou para vocês, que é uma matriz. A gente pode usar uma matriz de 9 posições, né? 3x3, que é o famoso, que os professores adoram virar e falar que é uma matriz 3x3. Não sei por quê, porque falar que é uma matriz de 9 posições é muito mais intuitivo. A gente pode usar uma matriz de 9 posições para poder dizer que aquele ali é a personificação, a estruturação, a criação, a entidade tabuleiro. Para a gente poder dizer que se eu quero colocar uma peça em alguma determinada posição, em algum determinado canto do tabuleiro, é só eu pensar que esse tabuleiro é uma matriz, e se eu disser que eu quero colocar a peça nessa posição aqui, essa posição vai ser caracterizada por alguma indicação de que aquela posição é aquela posição, e o computador vai entender que após escolher aquela posição ali, aquele lugar que você escolheu é referente a uma determinada posição na matriz. Esse conceito é bem abstratinho. Vocês conseguiram entender qual que é a lógica para poder escolher o lugar da peça de cada jogador? O local de jogada? Tem que ser o professor dele, sim. Ok. Beleza. Vocês entenderam, tranquilo. Vocês vão perceber que ao longo do jogo, o jogador vai estar sempre escolhendo posições onde ele quer colocar a peça dele. E é só ele escolher em qual local ele quer colocar a peça dele, indicar que local é esse, vocês vão ver como é que funciona essa indicação. E o computador vai pegar esse local, essa indicação, vai virar e falar: essa indicação aqui, esse marcador, essa posição que você quer, corresponde a essa posição na matriz. E ele vai atualizar a sua matriz, ele vai colocar a sua peça lá, ele vai preencher a matriz com aquela pecinha. Tá, beleza. Vou assumir que vocês entendem. Então, vai ser qualquer lugar das 9 posições. Sim, vai ser qualquer lugar das 9 posições. Vai depender do jogador
indicar qual posição que é essa, mas vai ser qualquer lugar das 9 posições. Óbvio que, conforme o jogo for discorrendo, você não pode colocar peça em cima de peça, né? Essa é uma das coisas que o seu programa tem que cobrir também. Identificar que, se um dos jogadores quer colocar a peça dele em cima da peça de outro coleguinha, ele não vai poder fazer isso. Na jogada inicial, depois tem que ver quais estão disponíveis. Sim. Na jogada inicial tá tudo disponível, né? Mas conforme vai passando o jogo, é exatamente isso que eu mencionei. Você tem que verificar se uma posição tá disponível para o outro jogador colocar a pecinha dele, porque se não tiver, não tem como você colocar. E você tem que dizer isso para a pessoa que está usando o joguinho, para o jogador. Você não pode colocar a sua pecinha aqui. Aqui já tem outra pecinha. Ok. Ok. Depois de decidir, depois de montar essa estrutura de seleção das posições para poder fazer o jogo acontecer, a gente tem que identificar quando que o jogo acaba. E essa aqui eu já tinha mostrado para vocês. A gente sabe que um jogo acaba, agora que a gente sabe que o nosso tabuleiro é uma matriz, a gente sabe que o jogo acaba quando as posições de uma mesma linha têm o mesmo valor. Se as posições de uma mesma linha não têm o mesmo valor, ou seja, não têm o mesmo caractere, né, não tem a mesma pecinha, a gente identifica se a coluna tem as mesmas pecinhas. Se essa condição também não for satisfeita, a gente verifica se a diagonal principal ou secundária tem as mesmas pecinhas. E é aqui que entra aqueles conhecimentos maravilhosos que vocês adquiriram nos exercícios da lista de matrizes. Diagonal principal e secundária tem uso na vida de vocês. Tem, por incrível que pareça. Isso aqui é um conceito que eu já tinha mostrado para vocês, assim, não tem muito o que esconder. Agora eu só estou usando termos mais técnicos para vocês poderem entender que o que a gente vai estar analisando no tabuleiro vai ser transformar ele numa matriz e ficar analisando se a linha tem as mesmas peças, se a coluna tem as mesmas, se a linha tem a mesma peça, se a coluna tem a mesma peça, ou se a diagonal principal tem a mesma peça, ou se a diagonal secundária tem a mesma peça. Maneira de... Por que eu botei esse slide aqui de novo? Bom. Ah, tá, disfarça. Não, é outro slide, é diferente. Tá. Depois da gente ter feito uma análise mais detalhada de como que o jogo funciona, a gente tem que definir, a gente tem que armar um jeito de resolver esse problema programando. Como que a gente resolve isso? Eu acho que eu tô indo muito rápido, eu tô com medo de estar indo muito rápido e tá parecendo que é tudo muito intuitivo. Vocês estão entendendo mesmo? Tipo assim, até agora vocês estão acompanhando, vocês estão entendendo como que eu tô tentando resolver esse problema? Eu tô com medo de estar indo muito rápido, é muito sério. Na minha cabeça tá indo tudo tranquilo, eu tô discorrendo, assim, eu tô destrinchando o conteúdo de uma maneira que fique bem simples de vocês entenderem, mas eu tô com medo de estar indo muito rápido. Ok, beleza. Tá. Se eu estiver indo muito rápido, vocês não deixem de me avisar, não, viu? Tipo, vira e fala, foi muito rápido, você passou muito por cima, eu não entendi como que eu saio disso e chego nisso. Por favor, não deixem de me avisar, tá? Beleza. Para a gente poder construir esse joguinho, a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem que ter um tabuleiro. Nesse tabuleiro que a gente tem que ter, ele tem que ser mostrado para o jogador, porque o tabuleiro não pode existir só na imaginação do jogador. Ele tem que ser mostrado para o jogador poder ter ali uma concretude dessa estrutura, desse ambiente onde ele vai estar participando da partida dele. Então a gente tem que mostrar o tabuleiro e quais lugares ele pode estar colocando a pecinha dele quando for a vez dele ou não. Uma das coisas que a gente tem que fazer também é pedir para o usuário escolher aonde ele quer colocar a pecinha dele quando for a vez dele, para que o jogo possa se desenrolar e para que a gente possa ter um veredito no final da partida, ou não. Para que a gente possa ter um veredito no final da partida.
a gente tem que fazer a parte mais importante, que é ver se a jogada foi uma jogada de vitória ou não, né? Tá sempre esperando o jogador fazer a jogada dele e verificar se aquela jogada foi uma jogada que fez do jogador um ganhador, fez do jogador um perdedor, ou fez com que o jogo desse velha. E depois de fazer essas verificações, a gente tem que indicar para o usuário, a gente sempre chama de usuário, tá? Quando a gente está mexendo com máquina e tem uma pessoa física mexendo com a máquina, a gente diz que essa pessoa é o usuário. A gente tem que indicar para o usuário se o jogo acabou e como que ele acabou. Ou então dizer que o jogo está continuando. Bem? Vamos lá. Como é que a gente mostra o tabuleiro? Existe lá a lógica do seu programa para rodar, tá? O que a gente vai fazer é destrinchar esses pedaços que vão ser repetidos em funções, igual eu mostrei para vocês semana passada. Por exemplo, eu tenho que estar sempre mostrando o tabuleiro para o jogador para ele poder decidir aonde ele quer colocar a peça dele. Como mostrar o tabuleiro, desenhar o tabuleiro, é uma ação repetitiva, é uma ação que está sempre acontecendo. Toda vez que um jogador faz uma jogada, eu tenho que estar sempre desenhando o tabuleiro na tela do jogador para ele poder saber como é que o jogo tá e em quais lugares ele pode colocar a pecinha dele. Deixa eu pensar aqui, o que eu vou fazer agora? Tá, eu vou mostrar para vocês como. Eu vou tentar mostrar para vocês como é que desenha o tabuleiro, sem dar spoiler do jogo todo. Só um minutinho. Tá bom. Desenha tabuleiro, né? Vocês estão conseguindo ver a minha tela direitinho? Vocês estão conseguindo ver o meu, aquilo que a gente chama de ambiente de desenvolvimento? Vocês estão vendo o meu VS Code? Tranquilo. Vocês estão vendo o pedaço que está escrito Void desenha tabuleiro? Beleza. Vamos lá. Eu acabei de contar para vocês que desenhar o tabuleiro é uma atividade que é contínua, porque eu tenho que estar sempre mostrando para o jogador como que é o tabuleiro, em quais lugares ele pode fazer a jogada dele e como que o jogo está atualmente depois de algumas jogadas terem sido feitas. Eu tenho que estar sempre mostrando o tabuleiro para o jogador. Como essa é uma atividade repetitiva, né, que vai estar sempre acontecendo, eu não preciso ficar Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V na hora de desenhar o tabuleiro. Então, como essa é uma ação mais repetitiva, que eu vou estar usando várias e várias vezes, é aí que entra a funcionalidade da função. Por quê? Porque eu vou criar uma função que desenha o tabuleiro e toda vez que eu virar e falar, vem cá, essa função aqui, ela vai fazer o quê? Eu estou abrindo um for, que vai imprimir. Guilherme, Ctrl+T, Ctrl+T, Ctrl+T é para fazer o que mesmo? Tabulação é só deixar centralizado. Ah, para deixar centralizado. Ah, então é isso. Isso é um tab. É tab. Ah, Isso, bom. Ah, não, isso aqui. Tá, beleza. Isso aqui é o de menos, que vocês precisam saber. Tá, mas isso aqui é para deixar centralizado. Nossa, bom saber. Bom saber. Isso aqui é muito útil em exercício do URI. Nossa, uns exercícios mó chato que você tem que fazer orientação. Bom saber disso aqui. Muito bom. Para desenhar o tabuleiro, você tem a opção de fazer ou não essa indentação aqui, que é para poder colocar o tabuleiro no centro. Eu vou mostrar para vocês como é que o jogo fica. É para o jogo ficar bem no centro, tá bom? Só para ficar bonitinho, tá? Esse contrabarra, a gente chama isso aqui de contrabarra. Contrabarra T, contrabarra T, contrabarra T, é para o jogo poder ficar centralizado aqui no meio, tá? Depois, o que a gente faz? A gente abre outro for, que é a estrutura da matriz. Você abre um for para poder fazer as linhas
e dentro de cada linha você abre um for para poder criar as colunas. E aí, quando você decide criar as colunas, você abre esse outro for aqui para poder imprimir na tela um espacinho, o número que está ali naquele tabuleiro, o número que está ali naquela posição, que é o nosso tabuleiro, que é a nossa entidade matriz, como vocês podem ver, isso aqui é uma matriz, né? E o que eu quero colocar ali? Eu quero colocar o que está naquele conteúdo, que está naquela posição, que é, por exemplo, o número 1, ou o número 2, ou o número 3, ou o número 9. Eu quero mostrar o conteúdo que está ali dentro da matriz, porque esse conteúdo vai ser um indicativo de aonde eu quero colocar a minha pecinha. Então, eu preciso mostrar o que tem ali no tabuleiro para o jogador poder entender que é assim que ele vai se comunicar com a máquina na hora de fazer a jogada dele. E depois eu vou colocar um espacinho e uma barra vertical, que é só para poder... questões de estética, tá? Como vocês podem ver, o tabuleiro ficou uma gracinha. É tudo estética. Estética. Duda, mostra a declaração do tabuleiro lá em cima. A declaração do tabuleiro? Ah, tá. Isso. Então, Ctrl menos aqui. Perfeito. Vocês vão ver que como vocês estão querendo mexer com um tabuleiro, com uma matriz, que vocês vão estar modificando ela em diferentes lugares do seu código, vocês vão estar aplicando aqueles conceitos que eu falei para vocês na última aula. Quando você tem uma função, você tem variáveis que existem ali dentro daquela função. É aquele negócio que a gente chamou de variáveis locais. Só que se o nosso tabuleiro, né, se o nosso joguinho aqui, ele fosse uma variável local, eu não ia conseguir alterar ele, modificar ele, para ele poder ser apresentado para o jogador o tempo todo, não ia conseguir modificar ele com tanta facilidade. Para que a gente possa ter essa facilidade de modificar o tabuleiro várias e várias vezes em diferentes lugares do meu código, a gente faz aquilo que não é recomendado fazer, mas agora é necessário. A gente declara o tabuleiro como uma variável global, que é uma variável que existe no programa todo. Ela não existe em uma função específica, ela não deixa de existir quando essa função para de ser executada. Ela existe durante toda a vida do seu programa, desde quando ele começa até a hora em que ele acaba, até a hora em que ele é encerrado. Tudo bem? Vocês conseguiram... Deu para vocês entenderem por que eu estou declarando o tabuleiro como fora da main? Vocês vão ver que a main está cá embaixo. Ó. A main está aqui embaixo. Eu não estou declarando nada além de jogo da velha e um mega de um return 0 aqui dentro. O tabuleiro não está aqui. O tabuleiro não está aqui. Por quê? Porque se eu fosse declarar o tabuleiro... se eu fosse falar fazer com que o tabuleiro existisse só na função main, eu não ia conseguir alterar ele em outros lugares. Eu não ia conseguir, por exemplo, fazer a atualização das jogadas. Eu não ia, por exemplo, conseguir fazer... imprimir ele depois que as jogadas fossem feitas. Eu não ia conseguir fazer a verificação de uma maneira mais rápida. Então, para que eu possa ter essa agilidade na hora de fazer essas atualizações, na hora de fazer essas verificações, eu declaro o meu tabuleiro como uma variável global. Beleza, beleza, vocês entenderam. Ok, tranquilo. E é uma matriz de chá. Tá. Que é importantíssimo de ressaltar. Eu não sei se isso é uma coisa meio óbvia, falar o óbvio. Vocês conseguem entender que eu preciso que esse tabuleiro aqui, que eu preciso que a minha matriz, ela seja uma matriz de caracteres, porque as marquinhas que eu vou fazer, as pecinhas que eu vou colocar em cada posição do jogo, em cada posição aqui do tabuleiro, elas são X e O. Vocês conseguem entender que esse tabuleiro tem que ser um tabuleiro de caracteres? André, beleza. Tá. É um tabuleiro de caracteres porque a gente quer fazer marcações de X e bolinha. E X e bolinha
é X e O no nosso teclado. E X e O são caracteres. Bom, qualquer coisa é caractere desde que você coloque ela entre aspas. O 1, ele é um número. Mas se você colocar ele entre aspas simples, ele virou um caractere. Bom, é o caractere 1. Ele deixa de ser um número. Nossa senhora, passa a mão. Tranquilo. Tranquilo. A gente já sabe agora como é que desenha o tabuleiro. Toda vez que eu precisar desenhar o tabuleiro atualizado, né? Depois de ter feito uma jogada, depois de descobrir que essa jogada não foi uma jogada vitoriosa, igual a TV, não, brincadeira. Isso aqui só existe, inclusive, isso aqui só existe aqui em mim. Depois de descobrir que. Depois de deixar o jogador fazer a jogada dele, depois de descobrir que aquela lá não foi uma jogada que deu velha, ou uma jogada em que o jogador 1 ganhou, ou uma jogada em que o jogador 2 ganhou, é só eu chamar, é só eu virar e falar: o jogo ainda não acabou. Eu tenho que indicar para o meu programa que o jogo ainda não acabou. E depois eu vou pedir para o meu programa desenhar o tabuleiro de novo, porque assim o próximo jogador que for fazer a próxima jogada, ele vai saber aonde que ele pode colocar as peças dele ou não. Beleza, já tem isso em mente. Outra coisa importante de ressaltar aqui para vocês é que ela é uma função, essa função de desenhar o tabuleiro, ela é uma função do tipo void. Ela não retorna nada. Por mais que ela esteja imprimindo coisas na tela, por mais que ela esteja mostrando coisas para o usuário, ela não necessariamente é chamada e retorna algum valor para poder ser usado posteriormente no joguinho. Ela é uma função que só desenha o tabuleiro na tela. Ela só existe para poder mostrar alguma coisa na tela. Beleza. Para poder pedir para o usuário escolher a sua jogada, o negócio fica um pouquinho um pouquinho diferente. Vamos, eu vou até abrir o Miro aqui, o Miro. Só um minuto, galera, tá indo. Ué? Não, não é sign up não, meu Deus do céu. Calma lá, galera. Os técnicos, é porque eu não sei inglês. Achei. Manta mesmo. Perfeito. Nossa, o que é isso? Ah, é da semana passada. Que susto. Beleza. O que a gente vai estar olhando agora é quando a gente pede para o usuário escolher a jogada. Eu já comentei com vocês que a gente tem o jogador 1. Nossa Senhora. Amém, mano. Pronto, perfeito. Aqui. A gente tem o jogador 1. Ele é detentor da marcação X. A gente tem o jogo da velha, que é a nossa matriz. E a gente tem o jogador 2. Desenha correndo, tá, gente? Eu juro que eu não desenho tão mal assim. Que é detentor da marcação de bolinha. Toda vez que a gente pede para um jogador escolher uma jogada, como é que é esse processo do jogador escolher uma jogada? Ele vai virar e falar assim: ah, eu vou colocar a minha marcação nessa posição aqui. Isso já é uma coisa gigante. Por quê? Porque envolve você saber que posição que é essa. Vocês lembram que na matriz a gente tem essas posições: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, assim, escolher marcar aqui já é uma coisa muito grande, porque o jogador tem que virar e falar: eu quero a posição 1. Beleza. Se eu quero a posição 1, eu vou virar para o computador e falar: eu vou passar pela matriz e eu vou virar e falar: ah, essa aqui é a posição 1. Beleza, essa aqui é a posição 1. Então vamos lá. Vamos marcar ali. Cadê o meu X?
Vamos marcar ali. E aí ele coloca o símbolo que representa o jogador 1. Vou escrever aqui embaixo. Jogador 1. E aqui é o jogador 2. Dig, joy. Vem brincar comigo. Brincadeira. Depois de ter escolhido a posição e depois de ter virado para o computador e falado marca, faz essa marcação na posição que o jogador escolheu, o que eu tenho que fazer agora? Isso mesmo, encerrar o programa. Não. Eu tenho que verificar se o jogador ganhou na horizontal, na mesma linha, se o jogador ganhou na vertical, na mesma coluna, ou se o jogador ganhou na diagonal principal. Tem que ver se o jogador ganhou na diagonal secundária. Vamos verificar. Ele ganhou na linha? Meu Deus, por que eu voltei? Ai! Ele ganhou na linha? Não. Ele ganhou na coluna? Não. Ele ganhou na diagonal principal? Não. Ele ganhou na diagonal secundária? Não. Então, depois dessa jogada, a gente já fez a marcação dela lá na matriz, no tabuleiro, aqui, no tabuleiro que a gente está declarando como global. Agora, a posição 1 vai ser um X, tá? Depois disso, vou mostrar isso para vocês agora. A posição 1 vai ser um X. E a gente vai estar fazendo o quê? Depois da gente ter feito essa verificação, viu que ele não ganhou nem na vertical, nem na horizontal e nem nas diagonais, a gente só vai pedir para o jogo continuar e pedir para o jogador 2 fazer a jogada dele. Como assim? Eu sou o jogador 1 e eu quero jogar na posição 1. Tá marcado lá. Ele viu que eu não fiz uma jogada de vitória, mas ele fez a marcação da minha jogada. Ele viu que eu não ganhei em lugar nenhum e pediu para o jogador 2 continuar, porque o jogo ainda não foi encerrado. Tudo bem. Tá todo mundo. Eu praticamente. Você tá falando de Camel Case. Em nome de Jesus, gente. O que. Ai. Tá todo mundo vivo? Todo mundo está entendendo como é que tá funcionando, como é que tá sendo dada a funcionalidade desse jogo? Tá, então vivo. Vivo, beleza. Ai, minha cara, mano. Uhum. Tranquilo, então. Deixa eu só. Ai, meu Deus. Deixa eu só apagar isso aqui. Acho que. Não, nem precisa apagar isso aqui, não. Tá aqui. Então tá. Meu Deus. Vamos lá, então. Quando a gente faz a jogada do jogador, a gente tem que. Como é uma ação que a gente vai estar repetindo várias e várias vezes, né? Porque o jogador 1 faz a jogada dele, aí a gente verifica se o jogador ganhou ou não, até ver que o jogador ganhou, e aí a gente encerra o programa, ou então o jogador não ganhou, e a gente tem que continuar o programa. Toda vez que eu quiser fazer uma jogada, eu não vou ficar copiando e colando código, copiando e colando. Vê se o jogador ganhou, vê se o jogador ganhou, vê se o jogador ganhou, faz a jogada. Para isso, a gente vai criar uma função, que é uma função que se encarrega de fazer a jogada. Como é que funciona essa... Ai! Como é que funciona essa função? Como é que é dado o código que vai fazer a jogada ou não? Para a gente fazer uma jogada, a gente tem que saber aonde que o jogador quer colocar a pecinha dele. Então a gente tem que receber uma posição uma posição uma posição do tabuleiro. Vocês estão vendo aqui, ó, o tabuleiro. Eu tenho que receber uma posição, né? Eu vou indicar com um número aonde eu quero jogar a minha pecinha.
E no final, eu vou devolver um inteiro. Por que eu vou devolver um inteiro, mano? Porque eu tenho que dizer que essa jogada é válida ou não. Eu tenho que dizer se essa jogada é uma jogada de vitória ou não. Então, acima de tudo, dizer que essa jogada é válida, tá? Porque se a jogada não for válida, eu tenho que esperar o mesmo jogador fazer uma jogada que é válida. Então, como é que funciona a função jogada? Ela é uma função que vai retornar um inteiro, que vai dizer se a jogada é possível de ser feita ou não, e ela vai receber como parâmetro uma posição, um número, que vai de 1 até 9, porque vocês já viram aqui que o tabuleiro vai de 1 até 9, tá? Então, eu recebo uma posição, que é normalmente o número que o jogador passa no... Que o jogador... Ai, nossa senhora, esse bagulho aqui na minha cara, eu não vou parar de mexer, meu Deus do céu. Que é normalmente o input, aquilo que a gente vai ler do teclado, que é a função, o uso da função scanf, ler alguma coisa do teclado e colocar essa alguma coisa numa variável, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ler uma posição... Oi? Ai, meu Deus, alguém falou. Não? Ok. Depois de ler essa posição e passar essa passar esse ambiente, esse lugar do tabuleiro para a função de jogada, o que eu vou estar fazendo? Essa aqui já é uma parte mais tricks, assim, já é uma coisa mais... Como é que fala? Como é que eu posso explicar? A gente faz uma leve maracutaia aqui, tá bom? Por quê? Vamos voltar lá pro milho. Ai, meu Deus. Nossa, não era de vermelho, não. Em nome de Jesus. É de preto. Eu sou gótica. Cadê? Toda vez que eu quiser fazer uma jogada, eu tenho que passar um número. Mas como é que eu vou identificar que esse número é tal posição da matriz? Vamos pensar o seguinte. Essa linha toda aqui, ela é a linha 0. Essa linha toda é a linha 1. Essa linha toda é a linha 2. Pelos números que a gente tem aqui, né? E como esses números estão divididos em 3 coluninhas diferentes, você pode perceber o seguinte padrão. Toda vez que eu quero identificar alguma posição nessa matriz, eu sei que a linha, por enquanto a linha, viu? Não a coluna. A linha dessa posição vai ser dada pelo número que o usuário escolheu, dividido por 3. Por quê? Porque, vamos fazer a continha, 5 dividido por 3. 5 dividido por 3 é igual a 1. Tem resto 2? Tem, mas eu quero o 1. Por quê? Porque o 1 indica a linha da minha posição. Então, eu passar um número que seja a posição onde eu quero fazer a minha marcação, essa posição dividida por 3, o número que eu passei, o número que eu digitei no teclado, dividido por 3, vai indicar a linha aonde essa posição tá, a linha onde eu quero fazer a minha marcação. Então, eu já reduzi 9 posições a 3 posições, porque agora eu sei que é uma dessas 3 aqui. Como que eu identifico a coluna? Né? A gente faz o seguinte. Se a posição, se o resto da posição... Opa! Se o resto dessa divisão aqui... Não. Se o resto dessa divisão for 0, isso significa que a minha linha vai ser o que eu já tinha dado, né? O número que eu já tinha dado. O número que eu já tinha dado. Menos 1. Ia ser a linha 0. E a minha coluna... Meu Deus do céu. E a minha coluna ia ser a coluna 2. Por que a coluna 2, meu Deus do céu? A coluna 2 é essa coluna aqui, ó. Vocês conseguem perceber que essa coluna só tem números múltiplos de 3?
Se, por acaso, o número que eu passei for um múltiplo de 3, então a marcação que eu estou querendo fazer é na coluna 2, e a linha depende dessa continha que eu fiz aqui. Eu acho que isso aqui está muito mal explicado. Alguém entendeu essa lógica? Eu duvido. Por via das dúvidas, então, já que ninguém se manifestou, eu vou fazer essa explicação de novo. E eu vou fazer com todos os elementos dessa matriz. Eu acredito que é com calma e com jeito que se come cu do sujeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para poder fazer essa identificação, você tem que começar a realmente perceber padrões aqui. Vamos identificar qual posição é qual posição dentro dessa matriz. Essa aqui é a posição 0 e 0. Essa aqui é a posição 0 e 1. Essa aqui é a posição 0 e 2. 4. É a posição 1 e 0. 1 e 1. 1 e 2. 7 é a posição 2 e 0. 2 e 1. E o 9 é a posição 2 e 2 dessa matriz. Vamos lá. Vamos supor que eu quero escolher a posição representada pelo número 1. A linha... Meu Deus do céu, mas isso aqui tá muito fininho. A linha, aonde a posição 1 tá, ela é indicada por 1 dividido por 3. 1 dividido por 3 é 0. Então, a gente sabe que está na linha 0. Agora, beleza, sabemos que está na linha 0 e sabemos que... A gente só não sabe cadê a coluna, mas a gente sabe que está na linha 0. Essa posição é um múltiplo de 3, ou seja, o resto da divisão desse número por 3 é igual a 0? Vamos lá. 1 dividido por 3. 1 dividido por 3 é 0 e sobra 1. O resto dessa divisão é 0? 1 é múltiplo de 3? O resto da divisão é 0? Não. Se o resto dessa divisão não é 0, se o resto dessa divisão não é 0, eu sei que a minha coluna está torta também. Mas, acima de tudo, a minha coluna vai ser o resto da divisão de 1 por 3. Qual que é o resto da divisão de 1 por 3? É 1. 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. Então, eu sei que se eu escolher a posição 1 da matriz para poder fazer a minha jogada, essa posição vai estar na linha 0 e na coluna 0. Vocês entenderam essa lógica aqui? Vocês entenderam como é que eu encontro a linha e a coluna da posição 1 na matriz? Perguntaria o 6. Como é que faz o 6? Vou mostrar agora. Eu ia mostrar um por um, mas eu acho que compensa mais eu mostrar algumas posições específicas. Então, o resultado e o resto vai dar a coluna do que tu quer. Sim. O resultado e o resto vai dar... Hã? A posição e o resto? Não entendi. O resultado e o resto vai dar a posição que você quer. Uma conta entre o resultado e o resto vai dar a conta que eu quero. Vamos fazer isso com o número 8.
Vamos lá, para poder mostrar que esse método é eficiente. Com 6, com 6. Tem que mostrar por último, porque ele é o mais legal, ele é o mais fácil que tem. É que o pessoal teve complicações com 6. Tá, então vamos fazer com 6 primeiro. Vamos fazer com 6. Vamos lá. Vamos supor que eu quero colocar a minha peça na posição 6 do tabuleiro. Opa, deixa eu apagar esse pedacinho aqui. Vamos lá. Se eu quero colocar a minha peça na posição 6 do tabuleiro, eu tenho que ver em qual linha que essa peça tá. A gente já sabe que para calcular a linha, a gente vai pegar a posição que eu tô dando, que é o 6, o lugar ali, né, em que eu quero colocar a minha peça, identificado pelo número 6, dividido por 3. 6 dividido por 3 vai dar 2. Beleza. Pensa aqui comigo. A linha do número 6 é 2. Aqui a gente está calculando a linha, né? A linha do número 6 é 2? Não. Não é. Não é. Então, além de analisar que a linha não é 2, a gente tem que perceber o seguinte. Esse código ele tem que funcionar não só para o 3, para o 6 ou para o 9. Ele tem que funcionar para o 1, para o 2, para o 4, para o 5, para o 7, para o 8. Então, como a gente acabou de perceber que a linha onde o número 6 está localizada não é a linha número 2, que é o resultado que deu no começo do meu código, né? Toda vez que a gente começa o código, a gente identifica a linha como posição dividido por 3. Ou seja, toda vez que eu começo o meu código, eu pego a posição que eu estou escolhendo e divido por 3, eu tenho que arrumar uma maneira de fazer com que esse resultado que eu tive aqui vire 1, que é a minha linha. Como que eu vou fazer isso? Por que eu escrevi 2 L's ali, em nome de Jesus? Pronto. Como que eu vou fazer isso? Eu sei que a linha desse 6 aqui não é 2, eu sei que ela é 1. Mas como que eu faço para identificar que esse número 6 aqui não está na linha 2? Olha que coincidência. Esse número aqui, ele está na linha 1, mas a divisão dele está dando 2. Se ele está na linha 1, é só eu tirar 1. Beleza, já tenho a minha linha agora. Tenho a minha linha. Isso é um padrão, inclusive. O 3, se eu fizer 3 dividido por 3, vai dar 1. Só que o 3 não está na linha 1, ele está na linha 0. Então, para eu poder pegar a linha do 3, eu tenho que pegar a divisão que eu acabei de fazer, porque é um procedimento padrão, isso sempre acontece, independente do número que você está passando, e tiro 1. E agora eu tenho a linha que eu quero. Para o 9, a mesma coisa. 9 dividido por 3, isso aqui dá 3. Só que o 9 não está na linha 3, o 9 está na linha 2. Então, o que eu tenho que fazer é pegar essa divisão e tirar 1. E pronto. Já estou achando um padrão. Qual que é o padrão que eu tenho aqui? Toda vez que eu quiser descobrir a linha, deixa eu até colocar, a linha, a galinha, brincadeira. Toda vez que eu quiser descobrir a linha desses números aqui, em especial do 3, do 6 e do 9, eu faço a divisão, que eu sempre faço no começo do código, que é pegar a posição que eu quero e dividir por 3, e eu retiro uma unidade, para poder dar exatamente a linha dessa posição na matriz. Como é que eu acho a coluna agora? Para esses números que são múltiplos de 3, é mais fácil de você identificar qual que é a coluna deles. Por quê? Porque eles são sempre a última coluna. Então, a coluna deles sempre vai ser 2. Ou então, a linha mais 1, que eu acho que é o que está escrito ali. Não, é a coluna 2. Vocês conseguiram entender como é que eu encontro a posição do 6? Todos os múltiplos de 3 eu faço isso, os múltiplos de 3 você faz isso, com todos os múltiplos de 3. Porque essa é uma peculiaridade do nosso código. Eu estou resolvendo um pedacinho dele, eu estou resolvendo uma parte dele, que é
quando os números as posições que eu quero selecionar, elas são múltiplos de 3. Eles têm uma peculiaridade, eles têm uma particularidade. Você faz isso com o meio também? Com o meio, não. Por quê? Porque eu não sei quem são os números do meio. Essa coluna mais à direita, eu ainda consigo fazer essa particularidade aqui, porque como é que fala? Eu sempre faço essa divisão aqui no começo, e isso é uma particularidade desse tabuleiro aqui, entendeu? É uma coisa que veio a acontecer pelo fato do meu tabuleiro ter 9 posições, e coincidentemente, as posições que são múltiplas de 3, elas estão na última coluna. Isso eu sei. Isso eu consigo prever. Agora, o que acontece quando... Opa! O que acontece quando esses números não são múltiplos de 3? Que é o caso do 1, que é o caso do 8, por exemplo, que é o caso do 5. O que a gente tem que fazer para poder descobrir qual que é a posição? Vamos lá. O jogador acabou de fazer uma jogada. Ele escolheu 5. Para a gente poder definir a linha, a gente tem que fazer 5 dividido por 3. É por conta das 3 linhas, tá, gente? Tipo, eu tenho 3 linhas aqui, ó. Se eu quero descobrir em qual linha que eu tô, eu vou pegar a posição que eu tenho e dividir por 3 linhas que eu tenho. Eu tenho 3 linhas, eu escolhi uma posição, então, se eu fizer a divisão dessa posição por uma das 3 linhas, eu vou achar a linha em que eu tô. Daí, o que acontece? Eu descobri uma particularidade. Eu descobri que se a posição que o jogador acabou de me dar for um múltiplo de 3, né? Ou seja, o resto da divisão da posição que eu acabei de dar por 3 foi igual a 0, se a posição for 3, 6 e 9, eu sei que a minha coluna vai ser 2. Essa foi uma particularidade que a gente encontrou. Se ele não for múltiplo de 3, ou seja, se essa condição aqui não for satisfeita, eu sei que é qualquer um desses outros 2, 4, 6 números aqui. E aí, como é que eu identifico isso? Eu sei que a minha linha deu 1. Como é que eu faço para descobrir a coluna? Eu tenho 3 colunas também, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o resto da divisão por 3, o resto da divisão entre a posição que eu tenho por 3. É isso? Não, era a divisão, quer ver? Ah, não, é o resto mesmo, tá certo. Eu vou fazer o resto da divisão da posição que eu acabei de escolher por 3. Eu vou fazer divisão, vamos lá, divisão, contas. 5 dividido por 3 dá 1, resto 2. Eu sei que ele não tá na coluna 2. Eu sei que esse resto aqui, ó, dá 2. Mas como o 5 tá na posição 1, eu tiro uma unidade. Como é que eu sei que isso aqui funciona para tudo? Faz com os outros números. Vamos escolher o 7. Qual que é a linha do 7? 7 dividido por 3 dá 2. Beleza, é a linha 2. Agora, qual que é a coluna do 7? Vamos aplicar o mesmo método que a gente acabou de aplicar. Vamos ver, ó. 7, o resto da divisão de 7 por 3 dá 1. Ele está na coluna 1? Não, ele está na coluna 0. Então, você pega o resto dessa divisão e subtrai 1, porque eu sei que 7 dividido por 3. 7 dividido por 3, 2. Resto 1. Eu sei que isso aqui vai dar 1. 1 menos 1, 0. Que é exatamente a coluna onde o número 7 está. É uma questão de você ver padrão, tá? Isso aqui não é coisa que você tira do nada, não. É uma questão de você ver padrões. Você vê que uma solução que você elaborou deu certo para um caso, deu certo, por exemplo, para a posição 5, você testa para ver se dá certo com as outras posições. Você faria... Ah, tá. Se a posição inicial fosse 0, nem ia precisar fazer essa verificação? Não, tem que fazer essa verificação também. Independente da... Como assim a posição inicial for 0? Se o número que eu tô passando aqui, ó. Se o número que eu tô passando é 0, ou se eu quero a posição 0, 0. Não entendi a sua pergunta. Faz de novo.
Se começasse da posição, se fosse zero, ao invés de começar do 1, começa do 0, entendeu? 0, 1, 2. Aí, nesse caso, só precisaria de fazer a operação da divisão e do resto. Ele já me dava a resposta, entendeu? Eu só estava pensando nisso. Então, se eu escolher a posição 0, se eu escolher o local 0 do tabuleiro, você viu que aqui não tem o número 0 no tabuleiro? Não, sei disso. Eu só estava falando se tivesse na hora que a gente planejou lá, tivesse Sim. botado 0, aí ia dar certo, já direto. Vamos ver como que ia dar. Ó, se nosso tabuleiro começasse do 0. Ia mudar a lógica toda, porque agora é 0, 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como é que eu ia achar a posição 0? Vamos ver se esse algoritmo aqui funciona. A linha é a posição que eu dei dividida por 3. Se eu tô querendo a posição 0, meu Deus do céu. Se eu tô querendo a posição 0, vamos ver, 0 dividido por 3 é 0. Beleza, minha linha é 0. E a minha coluna? Esse número é um número múltiplo de 3? Sim. Por quê? Porque se eu fizer 0 dividido por 3, vai ser 0, resto 0. Então, o que eu teria que fazer se esse número fosse múltiplo, já que esse número é múltiplo de 3? Meu algoritmo, agora, ele diz que se algum número é múltiplo de 3, se o resto da divisão da minha posição por 3 for igual a 0, eu pego a minha linha, que é 0, e subtraio 1, já vai ser menos 1, e a minha coluna vai ser 2. Isso corresponde? Tipo, aqui eu sei que a posição 0 é 0. Não, é isso que eu estou falando. Aí não precisaria de fazer a verificação do IF, que aí eu faria uma operação de truncamento com a posição da linha e no caso da coluna é só fazer o resto, aí ele já dá, entendeu? Mas em detrimento disso, você vai mudar toda a estrutura do seu algoritmo, você vai mudar a funcionalidade inteira do seu jogo. Tudo bem? Você tem realmente que mudar, porque agora, antes a gente sabia que os múltiplos de 3 estavam na coluna 2, a gente sabia que se não fosse um múltiplo de 3, era um número que tem um resto na divisão por 3, e a gente pode usar esse resultado ao nosso favor. E aí a gente construiu um algoritmo em cima dessa estrutura. Se eu mudo a estrutura, eu vou estar construindo um novo algoritmo, que não segue as mesmas regras. Tá bom? Nossa. Eu vou apagar coisa que não é para apagar. Nice. A menina que não sabe usar um computador. Nossa, muito bom. Meu Deus. Custa usar borracha? Tá. Vamos perguntar novamente. Alguém não entendeu como que eu escolho um número? Escolhi um número. E eu identifico qual posição da matriz ele está localizado? Em qual? Alguém ainda está confuso? Alguém ainda virou e falou, mano, não entendi nada. Porque essa aqui é a parte mais importante que tem. Fazer a verificação é uma coisa. Fazer a verificação se do jogo tá fechado, do jogo ter um vencedor ou não, é uma parte mais simples. É só você passar pela matriz e ver. Ah, essa posição tem esse caractere, essa posição tem esse caractere, essa posição tem esse caractere, alguém ganhou. A verificação de alguém ter ganhado o jogo ou não é uma verificação muito mais simples. A parte mais difícil é você conseguir você conseguir converter a posição que um jogador te dá. Meu Deus do céu. A posição que um jogador te dá e conseguir marcar ela no tabuleiro. Essa é a parte mais difícil. Tem alguém que não entendeu? Esse dividido por 3. Explica de novo. Ok. Por que eu tô dividindo por 3? Eu não tirei esse 3 do nada, tá? Entenda isso. Não tirei o 3 do nada. Esse 3... Nossa, minha garganta tá coçando.
Esse 3, ele existe porque eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Pensa aqui comigo, quando você não quer fazer uma divisão, por exemplo, de uma barra de chocolate que é quadrada, e ela tem 9 pedacinhos. Se eu quero dividir isso aqui para 3 pessoas, eu vou pegar os 9 pedacinhos e dividir para 3 pessoas. Aí cada pessoa vai receber 3 pedacinhos. Ai, desculpa. Não é diferente aqui nesse tabuleiro. Se eu quero descobrir uma posição em especial, eu sei que essa posição ela tá dentro de uma estrutura que é repartida em 9 pedacinhos, sendo que a gente tem uma setorização de 3 linhas. Vou dar a corzinha aqui agora. E 3 colunas. Você entendeu por que eu estou dividindo por 3? Eu não tirei o 3 do nada. O 3 ele não veio a nós, assim, por meio de visão, por meio de aviso de Deus. Não foi tipo o anjo Gabriel que virou e falou, filha, é 3. Não foi assim. Esse 3 tem um motivo, é porque eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Deu para entender por que é dividido por 3? Se você entendeu por que está dividido por 3, fica mais fácil. Porque o 3 é o segredo. Se você sabe que é para dividir por 3, agora é só uma questão de você saber fazer conta. Por quê? Porque agora você sabe que... vamos pegar um número aleatório. Divide ele por 3. Pega um número aleatório. Sim. Não, vamos pegar outro. Vamos pegar o 8, porque até agora eu não tinha pegado o 8. Vamos pegar o 8. Eu sei que eu tenho que dividir ele por 3, porque é no 3 que está o segredo, já que eu tenho 3 linhas, 3 colunas, né? São 3 poderes, são a Santíssima Trindade, né? O 3 é o segredo, cara. 3 é o segredo. Então, se eu quiser começar de algum lugar, se eu quiser saber aonde que tá o número 8 na minha matriz, eu começo pegando o 8 e divide por 3. 8 divide por 3 vai dar 2. O que é o 2 no número 8? O 2 é o número da linha. Então, beleza. Ó, bateu. Já descobrimos alguma coisa. Você tem isso aqui na sua cabeça, tá? Você tem isso aqui rascunhado. Como que está sendo dado o processo aqui? Você tem esse tabuleiro rascunhado, você sabe qual que é a posição exata de cada número aqui, de cada marcação. O que a gente está tentando descobrir é uma série de operações que padronizam você descobrir qual que é a posição de cada número, independente do número que você mandar. A gente está tentando descobrir um padrão aqui. Depois que eu escolhi o número 8, e aí eu dividi por 3, né? Porque o 3 é o segredo de tudo. 8 dividido por 3 é 2. Então eu já descobri qual é o número da minha linha. Beleza. Aí a gente percebeu que quando um número é múltiplo de 3, a minha linha não vai ser a divisão por 3. Eu demonstrei com o 6 aqui, né? O 6 dividido por 3 dá 2. Mas 2 não é a linha. Não é a linha da onde o número 6 está. É 2 menos 1. Mas por quê? Porque o 6 é um múltiplo de 3. E quando o número não é múltiplo de 3? 8 não é múltiplo de 3. 8 é 2, é o 2 inteiros, resto 2. Olha que doido. Quando eu faço a divisão de 8 por 3, aqui eu tenho a minha linha e eu posso pegar esse resto ao meu favor. Porque eu sei que o 8 está localizado na coluna 1. Mas o meu resto deu 2. E de 2 para 1 é só você fazer a subtração de 1. Então, o que eu posso fazer para poder descobrir a minha coluna? Para poder descobrir finalmente aonde que o 8 está sendo localizado? Eu posso pegar o resto da divisão. Esse aqui é realmente o sinal da operação de resto, tá? No computador, pelo menos. Eu posso pegar o resto dessa divisão e tirar uma unidade para poder saber em qual coluna o meu número está localizado.
E aí agora eu volto a perguntar, você entendeu? Essa é realmente a parte mais difícil. Depois disso aqui, fica tudo muito simples. André, você entendeu? William, Eu nem sei mais se tem tanta gente aqui na aula. Gente, por favor, me deem um alvará aqui se vocês entenderam ou não. Tá bom? A gente vai disponibilizar o joguinho depois para vocês darem uma olhada no código. O jogo tá o joguinho quem fez foi o Guilherme. O jogo tá todo comentado para vocês poderem entender. Tá bom? Olá, Lucas. Explica rapidinho essa parte do menos 1. Que menos 1, mano? Ah, tá. Esse menos 1 aqui. Só para confirmar. Esse menos 1. Aham, tá. A gente subtrai 1 é por conta das propriedades que existem quando você divide um número por 3, tá? Porque quando você divide um número por 3, tá sempre fazendo grupinhos de 3. Você sempre faz grupinhos de 3. Já que, né, você tá dividindo por 3, você tá pegando uma quantidade ali, você tá fazendo grupinhos de 3, tá? Então, esse menos 1 aqui serve para poder mostrar para você que do resto que você tem da divisão por 3, é um padrão. É um padrão, tá? É uma coisa que coincidentemente se repete para todos os casos de teste. É um padrão. É igual a fórmula de Bhaskara. Ela é um padrão para qualquer número que você dê. Ela é um padrão. Esse menos 1 aqui, eu tiro ele de uma quantidade porque é um padrão. Eu vou tirar essa anotação aqui, porque ninguém conhece essa anotação, a não ser que você tenha feito comum. Eu duvido, porque eu duvido que a mãe de vocês não tenha senha, só ao ponto de botar vocês para fazer comum. Vamos lá. Opa. Eu vou fazer todas as divisões possíveis que eu tenho aqui para poder fazer. Com os números que tem ali na tabela, tá? Por 3 dá. Sobra 0. Eu esqueci que tem que falar quando a gente tá gravando. Porque senão o vídeo fica muito chato. Resto 1 dividido por 3 dá 0. Resto 1. Vocês estão conseguindo ver essa tela aqui? Tem alguém que não está enxergando isso? O André fez Kumon? Meus pêsames. Só meus pêsames mesmo, porque eu só recomendo Kumon para quem realmente gosta de estudar. Se você é uma criança que está com dificuldade em matemática, sua mãe não tem que te ficar colocando em Kumon. Sua mãe tem que te arrumar um tutor particular ou então te ajudar. Porque, né? Você colocar no Kumon é só você entregar a sua responsabilidade para terceiros. O que acontece? Quando você quer achar... Vamos analisar essas divisões aqui, ó. Vamos analisar, ó. A gente sabe que o 1 está na posição 0 e 0. O resultado da divisão de 1 por 3 deu 0. Então, a gente já sabe que é uma linha aqui. Só que o resto da divisão de 1 por 3 dá 1. E 1 menos 1 vai dar 0. Beleza. Encontramos a posição do 1. No 2. O 2 está na posição 0 e 1. O resto da divisão de 2 por... A divisão de 2 por 3 dá 0. Encontramos a linha. O resto da divisão de 2 por 3 dá 2. E 2 menos 1 é 1, que é a minha coluna. Ó, um padrão. Você consegue ver o padrão? Tá dando para ver o padrão? Eu vou pular o 3, porque o 3 é um múltiplo de 3.
O 4. Eu sei que o 4 está localizado na linha 1, coluna 0. A divisão de 4 por 1 dá 1. Achamos a linha. O resultado, o resto da divisão de 4 por 3 é 1. 1 menos 1 é 0. Achamos a coluna. Vamos lá, o 5. O 5 está na posição 1 e 1. 1 é o resultado da divisão de 5 por 3. Beleza, achamos a linha. 2 é o resto da divisão de 5 por 3. 2 menos 1 é 1. É a coluna. Vocês estão conseguindo ver esse padrão? F pro André. Tá dando para ver esse padrão? É um procedimento que se repete, gente. 7. O 7 está na posição 2 e 0. 2 é o resultado da divisão de 7 por 3. A divisão inteira. Tipo, sem contar o resto. Levando em conta que a gente está dividindo números inteiros. No computador, vocês já estão careca de saber que existe a divisão inteira e a divisão entre números que são reais. Entre float, entre double. Aqui a gente não está tratando de números com vírgula. Eu acho que é aqui que tá vindo o problema. A gente tá lidando com divisão de números inteiros. Então, eu não quero 2,111, não, eu estou tratando de 2. É um número, é uma divisão inteira, é uma divisão de um número inteiro, com algum resto. O 7 dividido por 3, a divisão inteira de 7 por 3 é 2. E o resto dessa divisão é 1. Quando eu tiro 1, fica 0. Achei a coluna. Isso é um padrão. É tão padrão que funciona para o 8. O 8 está na posição 2 e 1. 2 é o resultado da divisão inteira de 8 por 3. Achamos a linha. O resto da divisão de 8 por 3 é 2. 2 menos 1, 1. Achei a coluna. Isso é um padrão. A gente descobriu um padrão para todos os números que não são múltiplos. E o que a gente faz com os números que são múltiplos? Ah, tá mais tranquilo. O 3. O 3, eu sei que ele está localizado na linha 0, coluna 2. Qual que é o resultado da divisão de 3 por 3? Dá 1. O que eu vou fazer com isso? Tiro. Quem que é a linha? Quem que é a linha? Ó, a linha é 0. 1 menos 1, 0. É a linha. E vocês já perceberam, né, que quando um número é múltiplo de 3, o resto dele é 0. E essa informação nem vai ser tão relevante, porque eu sei que todos os números que são múltiplos de 3, eles estão na coluna 2. Tanto que, ó, 6, ele está na linha 1, coluna 2. O 9, ele está na linha 2, coluna 2. Toda vez que você vê um número que é múltiplo, a gente pegou as posições do tabuleiro e dividiu em dois grandes grupos. Números que são múltiplos de 3 e números que não são múltiplos de 3. Que é exatamente o que esse if e else fazem. É exatamente o que esse if e else faz. Para poder identificar a posição de algum número no tabuleiro, ele divide em dois subgrupos. Você é um múltiplo de 3? Se sim, sua coluna é 2. E a sua linha é a divisão dessa posição por 3 menos 1. Se você é um múltiplo de 3, você segue esse procedimento. Se você não é um múltiplo de 3, você segue esse outro procedimento. A sua linha é a divisão da posição por 3 e a sua coluna é o resto da divisão por 3 menos 1 unidade. Decompor a tabela para poder achar padrões. E você só encontra esses padrões depois de você analisar o problema e tentar descobrir algumas propriedades. Normalmente, essas propriedades são dadas por matemática básica. Confia, gente. Matemática básica tem tanto segredo que não é à toa que o curso de matemática dura tipo uns 4 anos. Alguém ainda não entendeu como eu acho a posição de cada jogada no tabuleiro? São 11h40. Uau! Quem não entendeu, por favor, deixa no comentário, tipo, deixa aqui no chat. Torta. Quem não entendeu ainda, como que a gente dá a posição de cada jogada no tabuleiro?
Ok. Tá. Se alguém não entender, por favor, não deixe de avisar depois, tá? Que vai depois por que eu tô descobrindo linha e coluna das posições aqui? Porque eu preciso fazer a marcação do jogador no tabuleiro. E eu só faço a marcação do jogador no tabuleiro se eu sei as coordenadas da matriz. Depois que eu sei quem são linha e coluna, agora que eu tenho um valor de linha e coluna, eu só viro e falo que nessa linha que eu encontrei e nessa coluna que eu encontrei do tabuleiro, eu quero fazer a marcação do jogador. Pronto. A gente fez a jogada. Alguém não entendeu? A gente só fez essa maracutaia para poder descobrir aonde que a gente faz a jogada. Para poder marcar a jogada. Aqui, ó. Mas antes é verificado se tem Alguma peça ali. Não, mas isso aí é isso. detalhe. A gente resolve isso depois. Não, mas é verificado aí mesmo na função. Você verifica nessa função já? Mas Isso, já. Nossa, isso é muito detalhe. Isso é detalhe. Olha aí. Isso é detalhe. Isso é detalhe. Tá? Se tiver uma peça ali, você não pode fazer essa marcação. E aí o computador vai avisar que você não pode fazer essa marcação. Por exemplo, ó, agora é a vez do jogador 2. Eu quero fazer uma marcação aqui no número 5. Não pode. Marca de novo. Tenta outra. Quero fazer uma marcação no número 7. Não pode. Entendeu? Eu tô avisando. Não pode. Não pode. Se ele tentar fazer uma marcação no lugar que já tem algum caractere, não deixa. Se isso não acontecer, faz a marcação. Aí agora a gente espera por dúvidas. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela que vem. Eu nunca sei. Eu nunca sei a letra. Ela que vem e ela que passa. A coisa mais linda que eu já vi passar. Doce, suave, morena, do sol de Ipanema. Tá, ninguém tem dúvida? Tudo bem. Depois que a gente fez, depois que a gente descobriu como que a gente consegue fazer a jogada da pessoa que está da rodada de agora, a gente tem que ver se essa pessoa ganhou, que é igual eu tinha comentado com vocês. A gente mostra o tabuleiro, espera o jogador fazer a jogada dele e vê se ele ganhou. Como é que a gente vê se ele ganhou? A gente já diz que tá empatado, porque se não tiver empatado, eu vou definir isso depois. Depois, o que a gente faz? Eu tenho que dar uma diminuída aqui. Eu não vou explicar isso aqui correndo, tá, gente? Tá? Eu não vou terminar esse jogo em 15 minutos, senão vai ficar uma bagunça na cabeça de vocês. A gente vai disponibilizar o jogo lá no website, onde vocês sempre pegam a resolução dos exercícios, onde vocês pegam inclusive o MD que eu tinha que ter feito lá para poder mostrar para vocês como que são as estruturas das matrizes, como que mexe com função, essas coisas pequenininhas assim, naqueles websites que a gente disponibiliza para vocês. Eu vou deixar o código lá disponível e aí, se vocês tiverem dúvida, vocês podem comunicar com a gente, perguntar para a gente o que aconteceu em tal trecho do código, porque explicar correndo é muito triste, tá? E o código também está super bem documentado. Eu tenho certeza que se vocês pegarem aquilo que eu mostrei para vocês hoje, que é como que a gente constrói um jogo, e lembrar como que é feita a construção do jogo da velha, vocês vão conseguir entender a adaptação desse procedimento para utilização de estruturas no código, na linguagem C++. Bom? Para a gente ver se depois que o jogador fez uma jogada, para a gente ver se ele ganhou ou não, a gente já vira e fala que vai ter um empate. Mas o que a gente faz? A gente percorre, a gente corre por 3 números, por 0, por 1 e por 2, para a gente ver se na linha o jogador ganhou, ou se na linha,
Meu Deus do céu. Para ver se na coluna o jogador ganhou ou para ver se na linha o jogador ganhou. Já entramos naquelas condicionais que eu tinha falado para vocês. Se o jogador ganha na linha, vira e fala, ó, o jogador ganhou. Se o jogador ganhou na coluna, vira e fala, é o contrário. O jogador ganhou. Aí, para você poder checar as diagonais, como é um tabuleiro de 9 posições, você pode fazer isso manualmente. Se fosse um tabuleiro de 100 posições, aí vocês iam ter que aplicar aqueles conhecimentos que vocês adquiriram fazendo as listas de matriz. Ah, uma diagonal principal é dada quando I é igual a I. Ah, a diagonal secundária é dada quando é dada em... meu Deus do céu. Na linha N-1 e I, entendeu? Na coluna I. Aquela maracutaia que vocês já fizeram na lista. Vocês sabem como é que se gera uma diagonal principal e uma diagonal secundária. Mas como aqui o tabuleiro é pequenininho, vocês podem virar e falar, ah, se a posição do 0 e 0 foi igual da posição 1 e 1, e a posição 1 e 1 foi igual à posição 2 e 2, teve um ganhador na diagonal principal. Se a peça que está na posição 0 e 2 foi igual à peça que está na posição 1 e 1, e a peça que está na posição 1 e 1 foi igual à peça que está na posição 2 e 0, alguém ganhou na diagonal secundária. Daí, se nenhuma dessas condições aqui for satisfeita, por quê? Porque quando uma dessas condições aqui é satisfeita, essa função para de rodar. Eu tenho um resultado. Se alguém ganhar nunca lembro, meu Deus do céu. Se alguém ganhar na coluna, ganhou, não tem mais o que checar. Alguém ganhou. Se alguém ganhou na linha, alguém ganhou, não tem mais o que checar. Se alguém ganhou nas diagonais, não tem mais o que checar. Só que, se passou por tudo isso aqui e ninguém ganhou, a gente só confere se o tabuleiro está todo preenchido com bolinha e X. Porque se ainda tiver alguma peça, se ainda tiver algum local do tabuleiro que não tem bolinha e não tem X, se tem algum cantinho do tabuleiro que não tem nem bolinha nem X, ainda não teve velha, ainda não deu empate. E aí você já pode retornar a função. Mas, se essas condições aqui não forem satisfeitas, ou seja, se o tabuleiro já estiver todo preenchido, se não tiver cantos do tabuleiro que não estão preenchidos com bolinha e não estão preenchidos com X, empate nunca vai ser 0. Empate sempre vai ser igual a 1. É uma variável auxiliar para poder dizer para a gente que teve empate ou não. Aí, se não teve empate, o jogo continua. Mas se tiver empate, a gente vai ver aqui, ó. Aonde que tá? Aonde que tá? Aonde que tá? Aonde que tá? A gente vai ver que se teve empate, a gente vai indicar pro usuário. Mano, teve empate. Se teve algum jogador, se teve algum ganhador, a gente vai identificar quem que ganhou. E depois a gente vai ver qual que é a identificação desse ganhador. Se ele é o jogador 1, ou se ele é o primeiro jogador, ou se ele é o segundo jogador. O jogador 0 e o jogador 1. Coluna. Ok, tá. O jogo não tá completamente explicado, mas é porque são 10 para o meio-dia. E eu não vou ter mais tempo, por exemplo, para poder virar e falar para vocês que tal coisa acontece. Na função jogo da velha, que é para poder indicar se o jogo acabou ou se ele continua, a função jogo da velha é essa função aqui, ó, que a gente chama ela na função principal, porque eu comentei com vocês semana passada que a função principal é a primeira função a ser executada no nosso programa, e quando eu chamo jogo da velha, ele executa o jogo da velha. Ele dá as congratulações, falando, estamos começando o jogo. A gente vira e fala que o jogador atual é 0. Por quê? Porque o jogador atual, ele vai ser utilizado... Ai, gente, perdão. O jogador atual ele vai ser utilizado para dizer se a marca dele é a primeira marca desse vetor aqui
a primeira marca é o quê? É X. Ou então o jogador é a segunda marca, que é a bolinha, que é a posição 1 desse vetor. Aí a gente começa dizendo que é o primeiro jogador que vai jogar. Nossa, tem como fazer isso? Ah, não, tá. Disfarça. Eu achei que tá... Nossa, eu achei que você tá fazendo igual a gente faz em Python, que horror. A gente vira e fala que ninguém ganhou ainda, porque o jogo tá começando agora. É a primeira vez que esse pedacinho tá sendo executado. A gente cria uma variável que se chama posição, e aí a gente vai rodar o jogo até existir um ganhador, ou seja, até eu mudar essa variável aqui de -1 para algum outro valor. Ela é mudada aqui, caso exista um jogador que tenha ganhado ou não. Bom, eu vou acabar explicando isso aqui correndo, gente. Eu duvido que vocês vão entender, mas se entender, melhor ainda. Se não entender, a gente vai deixar o código disponível para vocês olharem depois, tá? Então, meu Deus do céu, enquanto não existir um ganhador, a gente vai mostrar aqui pro usuário, é a vez de tal jogador, me fale a sua jogada. Jogador atual, a gente sempre começa com 0. Mas como a gente só tem jogadores 1 e 2, né? A gente não tem jogador 0 e 1, a gente só soma 1 por questão de estética. É para virar e falar, agora é a vez do jogador 1, agora é a vez do jogador 2. Daí, depois que a gente fala que é a vez de tal jogador, a gente lê essa jogada, que é a posição, é onde ele quer marcar a pecinha dele. A gente verifica se essa posição está entre 1 e 9, porque se ela não tiver entre 1 e 9, ela é ou tiver uma pecinha lá naquele lugar, essa aqui é uma jogada inválida, igual eu mostrei para vocês. Ó, se eu tentar fazer uma marcação na posição menos tal, ele não vai deixar. Se eu tentar fazer uma marcação nessa posição, ele também não vai deixar. Se não, a gente vai ver se a jogada que o jogador de agora fez, a gente vai ver se a posição dele foi uma jogada de vitória. A gente vai ver se ele fez uma jogada que acarretou no final do jogo. Como que a gente faz isso? Na função checa jogador, checa ganhador. A gente fez a marcação no tabuleiro, a gente descobriu se era uma jogada válida, se era uma jogada que estava fora do tabuleiro, e se não caiu em nenhuma dessas condições, a gente foi lá na função jogada, aqui, ó, função jogada, a gente passou a posição em que a gente queria que o jogador escolheu, a gente verificou aonde que estava essa posição, né, na matriz, porque o nosso tabuleiro é uma matriz, a gente viu se essa jogada era uma jogada válida, e se fosse, a gente fazia a marcação no tabuleiro, que é uma variável global. Então, a gente pode ficar checando ela aonde a gente quiser no nosso código. Depois de ter passado isso aqui, se não caiu nesse pedaço, se não caiu nessa condição aqui, a gente vai ver se o jogador ganhou ou não. Se caiu nessa condição, ele nem vai entrar aqui. Ele só roda de novo e pede. É a vez do jogador ainda, é a vez do mesmo jogador. Fala para mim qual é a sua jogada. Lê a jogada dele de novo. Vê se é uma jogada válida. É uma jogada inválida? Nem entra aqui. Roda de novo, igual eu estava mostrando para vocês. Ó, ele nunca muda o jogador, ele espera eu fazer uma jogada válida. Se for uma jogada válida, eu vou ver se ele ganhou. E aí, se ele ganhou, eu vou indicar que foi o jogador tal que ganhou. Se ninguém ganhou, eu vou indicar que o jogo ainda vai continuar. Como é que eu indico que o jogo continua? Eu viro e falo que o ganhador é -1. Ou seja, ainda tem espaços do tabuleiro que podem ser preenchidos e ninguém ganhou ainda. O jogo ainda pode continuar. Se o jogo não puder continuar, é porque alguém ganhou ou deu velha. Se deu velha, é porque a variável ganhador virou 3. Se alguém ganhou, foi o jogador 0 ou o jogador 1. Ou, igual ele mostra pra gente, o jogador 1 e o jogador 2. Tá vendo? Jogador 1, jogador 2. Mas se ninguém ganhar, né? Se essa variável aqui for atualizada e ninguém ganhar ainda, a gente só vai trocar o jogador. A gente vai virar... Essa aqui é uma continha para você poder trocar o jogador, tá bom? É uma expressão que faz com que você consiga alternar entre os valores 0 e 1. 0 e 1.
Eu não vou explicar agora porque eu vou ficar correndo, mas aceita. Toda vez que eu faço essa conta aqui, ou vai dar 0 ou vai dar 1. Sempre. E aí eu desenho o tabuleiro de novo. E aí, como ninguém ganhou, né? Dependendo de quem ganhar, dependendo do resultado aqui, se alguém ganhou ou não, se ninguém ganhar, a gente repete o jogo. Até ele ficar. Vamos lá, de novo. Bem-vindo. Guilherme, abre o microfone aí, vamos jogar rapidão. Vamos. Seleciona aí uma posição. Sim. 5. A minha posição vai ser 9. Eu quero 7. 7. Eu quero 3. Quero 6. Eu quero velha. Já é 4. Eu quero 2. 2. Eu vou de 8. Quero 1. O jogo terminou empatado. Ele já reconheceu. Vamos lá. Vamos uma partida em que eu vou deixar você ganhar. Começa aí. Quero 5. 5. Eu vou escolher o 3. Eu quero 8. 8. Eu vou escolher o 2. Eu quero 4. 4. Eu vou escolher 1. Eu venci. Moscou, mano. Igual a capital da Rússia. Moscou. Moscou. Ele reconheceu que alguém ganhou. Vamos lá. Agora é sério. Eu realmente vou deixar você jogar. Você ganhar. Fala aí. Eu quero 3. 3. Eu quero 6. Eu quero 9. 9. 12. Ó. Não deixou. Opa, Opa! não pode. Eu quero 7. Eu quero o Merda. 6. Burra. Qual? 6. 6? Isso. Opa, não pode. Eu quero 5. 5. Eu vou querer 1. Tá. Eu quero 2. 2. Eu vou querer. Eu perdi de novo. Guilherme! Uai, Guilherme! Eu tô com sono. Então tá bom. Então tá bom. Ô, Guilherme. Assim você me compra, Guilherme. Me deixa ganhar. Cara. Deixa você ganhar, você ganha, mano. Aí fica tenso. Eu vou disponibilizar esse código aqui para vocês aqui nos comentários aqui nos comentários aqui no chat da reunião, tá? Para vocês poderem olhar agora, mas isso aqui vai estar no website lá do que a gente disponibiliza para vocês. Eu não esperava concluir eu não esperava explicar isso aqui tudo para vocês em uma aula só. A gente até conversou com os nossos professores que já ministram a disciplina há mais tempo, que fazem esse tipo de coisa há mais tempo. 2 horas não é tempo suficiente para poder explicar um jogo. Então, assim, eu não tinha esperança de conseguir explicar esse jogo aqui para vocês hoje, tá? Em tese, a gente pode repartir isso aqui até a próxima aula, porque a gente tem disponibilidade de tempo suficiente para poder dar mais uma aula a respeito desse jogo, mas depende mais de vocês quererem que a próxima aula seja uma explicação mais detalhada desse jogo, ou não. Ou semana que vem a gente só vai tocar o conteúdo e a gente vai ensinar uma coisa nova para vocês, uma coisa que é bem mais útil na hora em que vocês estiverem programando, que tem a ver com função. É uma aplicabilidade um pouco mais complexa de funções. Mas depende de vocês. Vocês querem continuar mexendo nesse joguinho, entendendo a dinâmica dele na próxima semana? Ou vocês querem só tocar o conteúdo e o jogo fica com Deus aqui? Vocês descobrem, vocês entendem ele, descobrem ele, vão jogar ele por conta própria, vão entender ele por conta própria. Detalhe que dá pra adicionar a corzinha e limpar a tela. Ah, sim. Ah, é verdade. Eu que não baixei o código. Se a Duda não tá mais aqui, se vocês tiverem o código da Duda, em que ela tá com as corzinhas, disponibiliza aqui no chat para os meninos poderem ver também. Eu vou disponibilizar. E ela limpar a tela também, é mó bonitinho. Por favor.
Tocar o conteúdo, joguinho. A próxima aula é o contest. Então, A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Até agora a gente teve 3 toca-conteúdo e 1 joguinho. Na próxima aula é contest? Ah, na próxima aula é contest, isso, né? É, isso. É verdade, na próxima aula é contest. Tá, teve mais uma pessoa que quer que toque o conteúdo. Na próxima, eu esqueci de avisar, na próxima aula vai ser um contest. Na próxima aula, coisas poucas, tá, gente? Nós não vamos judiar de vocês igual a gente fez no último contest, não. E no último contest a gente ainda achou que tava tudo bem. A gente vai, coisas leves, coisas poucas, tá? Que é para vocês não se desesperarem, tá bom? Mas se vocês quiserem continuar, continuar tentando entender o joguinho, na próxima aula a gente faz a continuação explicando o joguinho e aí depois a gente toca o conteúdo. Sim, Pode sim. fazer em C o contest enquanto eu aprendo a sintaxe? Pode fazer o contest em C. A gente vai. Tem que lembrar de colocar as linguagens para C e C++. O JVS é com cozinha, que é a Duda que fez. A outra Duda. A Isso, Duda a outra Duda. Gata. Ah lá! Olha só. Não, ficou brabo, mano. Você moldurou, que gracinha. Nossa, ficou muito bonito. Parabéns, velho. Parabéns. Ficou brabíssimo. Você fez até o reflexo. Nossa, eu não sei se é o vidro do quadro ou se é o reflexo que você fez mesmo, mas ficou muito brabo. Ó, a gente vai fazer o seguinte. Ao longo dessa próxima semana, eu vou fazer uma enquete lá no grupo do Discord, tá? Para vocês decidirem se vocês querem que toque o conteúdo ou que a gente passa mais uma aula falando sobre esse joguinho, sobre como que ele funciona. Mas eu acredito que a gente vai só tocar o conteúdo. O código está disponível para vocês poderem entender por conta própria, ele está muito bem documentado. A gente vai disponibilizar esse código lá naquele site que a gente sempre deixa as coisas para vocês, tá bom? Os resultados das questões e nananana. Mas essa semana era só para a gente poder fazer uma coisinha mais family friendly, assim, para tentar incentivar vocês a continuarem conosco. O grupo do Discord. Vocês conseguem passar o link do grupo do Discord, por gentileza? Consigo. Essa semana era só para mostrar para vocês que existe uma aplicação além de fazer exercício. Vocês podem fazer um joguinho com caracteres do teclado de vocês, tá bom? Programação não se limita a você ficar resolvendo probleminhas de matemática. Você pode criar um contexto em cima dos caracteres que você imagina que é alguma coisa. É tipo jogar Tetris nos anos 80, em que você só tinha uma tela preta com algumas coisas brancas ali na tela, que era pixel. Que era só uma cor diferente em contraste para você entender que aquilo ali era alguma coisa, tá bom? O William colocou aí. Foi uma rápida aqui. Eu vi. Tá. Essa dinâmica também foi uma tentativa de fazer com que vocês continuem conosco, porque a partir de agora é de verdade. O conteúdo que vocês vão aprender é um conteúdo bem mais extra. É um conteúdo que prepara vocês para mexer com maratonas de programação de verdade. Agora a gente já ensinou para vocês tudo que a gente tinha que ensinar, já mostrou tudo que era fundamental de programação, e a partir de agora a gente vai ensinar para vocês coisas que são úteis em maratonas de programação, na hora de competir, na hora de entrar em maratona, na hora de ir lá e botar todos os seus conhecimentos à prova, tá bom? Eu tava tentando fazer um jogo de texto, só que eu fiquei tacando coisa que eu não sabia, copiando Stack Overflow, e acabou ficando bagunçado demais. Mas é trivial, é trivial. Trivial. Tranquilo, meu príncipe. Com o tempo que a gente vai desenvolvendo esse tipo de coisa. Eu, particularmente, eu não fiz o meu joguinho na época em que eu tive que fazer um joguinho. Bom, então, com o tempo, tá? Foi uma dinâmica, foi coisinhas poucas. Eu vou passar um meu aqui, que eu tenho muito orgulho. Mas é de ter orgulho mesmo. O joguinho do Guilherme é muito massa. Vocês podem jogar aí, se compilar certinho. O processo de compilação é o mesmo, que normalmente... Eu não sei como que vocês compilam o joguinho de vocês, não sei se vocês ainda estão usando Replit, alguma coisa assim, mas para compilar, caso vocês estejam usando algum outro ambiente de desenvolvimento, vocês usam isso aqui, ó.
Aonde está jogo.cpp é o nome do arquivo de vocês, tá? Vocês não vão usar jogo. Vão usar o nome do arquivo de vocês. Não é jogo, é o nome. Se vocês quiserem dar o nome de Joana, vocês vão compilar joana.cpp. Oi? Joguinho em C. Aí tem que compilar Ah, o assim. seu joguinho? Ah, então peraí. Lasqueira. Aqui. Ai, seleciona tudo, que agonia. Menos lance, menos wall, jogo.cpp, menos o. Jogo.c. Menos wall. Tinha mais alguma flag? Não, né? Não, mas acho que esses são. O jogo é .c. É, pode ser. É porque eu sou uma anta. Calma lá. Ponto C. Ah, é, tem que. Cara, tem que O jogo escrever é o nome do arquivo. ponto jogo. Sim. Isso. Vou diferenciar aqui, que é para poder entender o que é o que. Eu esqueci. Acho que pode parar a gravação. Pode parar a gravação já, né? Perfeito.